Bem, amigos, estamos com o seu programa no ar, Advento FM, a Rádio da Esperança. E como a gente já havia anunciado durante toda a semana, né? Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Dr. Guilherme Genovese Júnior. E é o nosso convidado de hoje. Já de antemão, já agradecemos aqui o convite, doutor. Seja muito bem-vindo. E ele será entrevistado com a nossa jornalista Nara Cordeiro. Já estou mudando até o nome da Nara. A Nara Cordeiro, sobre o autismo, né? E ele também foi um dos idealizadores também, né? Escreveu aqui também sobre diferentes olhares profissionais sobre o transtorno do espectro autista. Seja bem-vindo, meu querido doutor Guilherme. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu passo a bola, então, para a nossa querida Nara Cordeiro, jornalista. Pode falar primeiro. Opa, obrigado pelas boas-vindas, Cláudio. Obrigado, Helena. Obrigado, Nara. E obrigado a todos os ouvintes que estão ligados agora na Advento FM, especialmente para a Daniele e para a Natália, que estão lá na Odonto Especial escutando a gente aqui. Legal. Ligadinhas, né? Eu queria agradecer também, obrigado, Cláudio, por essa apresentação. Gostaria muito de me chamar Maria, porque minha mãe se chamava Maria, e o meu sonho, nossa, se eu me chamasse Maria, eu ficaria muito feliz. Mas o meu nome é Nara, viu, Cláudio? Mas está tudo certo, estamos aqui mais um dia. Eu estou um pouco sem retorno, Cláudio. Eu não estou conseguindo me ouvir, tá? Nós estamos sem retorno aqui, se você puder dar uma olhadinha. Mas eu espero que vocês estejam aí ouvindo, né? Queria dar um abraço, mandar um abraço aí para todos os nossos ouvintes que estão aí ao vivo, né? Nós estamos aqui também pelo nosso site, também, enfim, ligadinhos com vocês aí até o fim dessa entrevista. Mexe no pluguinho. Aonde? Ali, um fiozinho. Fiozinho, deixa eu ver aqui, o fiozinho. Vamos lá, estou aprendendo aqui como mexer. Rádio ao vivo é assim mesmo, gente. Acontece de tudo. A gente está aprendendo como lidar com a tecnologia. Tá bom? Mas vamos lá, vamos começar. A entrevista de hoje é sobre o tema TEA, transtorno do espectro autista, no dentista, com o Dr. Guilherme Genovese. Eu errei o nome dele aqui no começo, mas ainda bem que foi off, não foi ao vivo para todo mundo ouvir. Mas a entrevista hoje é com esse dentista conhecido, cirurgião dentista, não é isso? Descobri algumas coisinhas sobre ele, quero trazer para vocês aqui. O Dr. Guilherme, ele é cirurgião dentista, sócio proprietário da Odonto Especial, desde 2013 em Londrina, mestre e doutor em odontologia. Deixa eu mudar aqui meu fone. Mudando o fone. Vamos lá. Mestre e também especialista em odontologia para pacientes especiais, especialista em autismo, habilitação em sedação consciente, né? Habilitação em laser terapia, deixa eu corrigir, capacitação em odontologia ganabinoide e diretor do Departamento de Odontologia para Pacientes Especiais da ABCD Paraná. Que currículo incrível! Eu estou aqui impressionada, doutor Guilherme, com tudo isso aqui. E a gente fica impressionado com o seu trabalho, ele é grande, né? A gente está falando de um cirurgião que é dono de uma clínica que é referência na cidade de Londrina e que atende pacientes especiais de uma maneira tão incrível que só aqui mesmo vocês ouvindo, né, no decorrer da entrevista, para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho grande, né, desse nosso doutor Guilherme. É isso aí, doutor Guilherme? Falei bem o seu currículo? Falou muito bem. Então vamos à primeira pergunta de hoje. O profissional de odontologia, em sua formação acadêmica, está cada dia mais se especializando, né, vamos colocar assim, no atendimento dos pacientes com transtornos do espectro autista, ou TA. O Conselho Federal de Odontologia, o CFO, criou em 2001 uma especialidade chamada odontologia para pacientes com necessidades especiais. Entre esses diferentes padrões estão aí a deficiência física, motora ou sensorial, deficiência intelectual, deformidades crânio-faciais, doenças crônicas ou contagiosas, ou pacientes críticos, comprometimento psiquiátrico, comportamental e neurológico. Nesse universo, segundo dados aí do livro que vocês publicaram, e que é o tema hoje da nossa entrevista,
existem 24% de pessoas que antes eram atendidas por clínico geral, odontopediatra e hoje já são atendidos por vocês aí num consultório especial com toda esse cuidado que vocês oferecem ali na clínica, enfim, nesse trabalho que vocês desenvolvem. Doutor Guilherme, você é um desses especialistas. Eu queria que você falasse, agora a palavra é sua, sobre como foi o início da sua formação e como você é hoje um profissional referência no cuidado com os TEAs. Bom, vamos começar do começo. Esses 24% são, na realidade, isso é um dado do último censo, o censo de 2010, onde a gente descobriu que 24% da população brasileira tem algum tipo de comprometimento nessas áreas que você citou. Né? E lá em 2001, quando o Conselho Federal de Odontologia cria essa especialidade, a ideia dele era prover atendimento fora do convencional. Então, a especialidade ela é criada não para pessoas especiais, e sim para casos de pessoas com doenças, ou casos de pessoas com deficiências, ou casos de pessoas com malformação, que são casos que extrapolam um pouco a rotina normal do dentista, como ele aprende a trabalhar na faculdade. Nossa, que incrível. Então, são casos especiais. Casos especiais, a gente está falando só de pessoas especiais. Exato. Se chega alguém ali com um determinado momento, ela está passando por um processo delicado, aí você atende, então, para pessoas especiais e também casos especiais. Por exemplo, a pessoa que tem medo de dentista, ela precisa de um atendimento diferente. Isso é um caso especial. Esse é um caso que requer a atenção especial do dentista. Mas, retomando a sua pergunta, lá em 2001 é o meu ano de formatura. Que legal! Eu terminei minha faculdade lá e esse movimento para atendimento em odontologia para pacientes especiais, para a criação da especialidade, já vinha sendo previsto pelas faculdades e era o caso da minha faculdade. Então eu tive a sorte de ter a disciplina pacientes especiais no meu currículo. Então faz todo sentido para você essa data, 2001, tem toda a diferença na sua vida. Mas a vida não foi direto pacientes especiais. Conte. Eu trabalhei um pouco no setor privado, uns 2 ou 3 anos, e depois parti para o setor público e fui um dentista de PSF, Plano Saúde da Família, não sei se existe isso ainda, mas eu trabalhei no setor público por uns 8 anos, mais ou menos. E postinho, aquele que fica no postinho. Dentista de UBS. De UBS. E aí apareciam os casos especiais e eu me sentia amarrado. E essa pulguinha do atendimento em pacientes especiais já me mordia lá naquela época. Né? Nesse inteirinho eu já dava aula em cursos técnicos de enfermagem e curso técnico de saúde bucal por uma escola do estado de Santa Catarina, da onde eu venho. Que legal. Né? E depois de um tempo, eu acabei saindo do serviço público e comecei a especialização em Campinas. E nesse curso de especialização é onde eu fui conhecer minha esposa, que é minha atual sócia, né? E dentro da Odonto Especial, que é o nosso negócio aqui em Londrina, e o mundo virou para Londrina, tanto que aqui estamos hoje. Depois disso eu fui fazer especializações em autismo, mestrado, doutorado, e aí vem as outras capacidades, as outras ferramentas que a gente tem para aplicar hoje. A gente acabou fazendo curso de sedação, habilitação em laser, e o último treinamento, a última capacitação que a gente realizou foi em odontologia canabinoide, né? Que é o uso de derivados da cannabis, que aplicados na odontologia, especificamente a nossa intenção é atender pacientes que têm crises convulsivas ou risco de crises convulsivas durante o atendimento, que podem usar esse artifício como sedação,
sim os componentes, como é que eu vou dizer, terapêuticos e não os componentes droga da planta. Né? Usar esse composto de uma maneira adequada dentro do tratamento sedativo. Né? Sim. Uhum. E aqui estamos. E aqui estamos. Eu queria que você deixasse um abraço, vamos deixar um abraço para sua sócia, sua esposa, que afinal de contas é uma pessoa que está ali com você no dia a dia, né? Que faz parte dessa história. Sim, eu já me apresentei, já falou para nos ela? Cumprimentos eu já citei. Então, a digníssima. Estou mandando um abraço para ela, o nome dela é? Daniele. Daniele. Querida Daniele, estamos aqui representando a clínica aqui. Vamos lá. Entre as comorbidades que têm impacto negativo direto no atendimento odontológico estão transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, isso mesmo, o famoso TDAH, né? Transtornos de processamento sensorial, TPS, transtorno opositor desafiador, que é o TOD, e o transtorno de desvio de conduta e transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC. Existem muitos outros também que a gente, né, doutora, é difícil a gente colocando aqui os principais. Eu queria que você colocasse dentro desse espectro, aí dentro dessas questões que eu coloquei aqui, explicasse cada caso para a gente em particular, como você trata lá no seu consultório, quais são os casos mais recorrentes, quais deles você não atendeu ainda. Vamos lá. Bom, é interessante que o ouvinte entenda que o autismo em si, ele implica, de acordo com o DSM-5, que é o livro que dita as regras para o diagnóstico. Uhum. Né? Ele implica em déficits, ou seja, deficiências na comunicação e na socialização, uhum. Tá certo? Em hábitos e comportamentos repetitivos, e esses detalhes eles precisam ser desde a primeira infância até sempre. Tá Nasceu, não, tem um determinado período, já descobre que, né, faz essa descoberta de que a criança tem algum a criança se desenvolve bem até 1 ano, 2 anos de idade, e depois ela regride. Para esses padrões que eu me referi. Né? E isso, em odontologia, não deixa de ser um problema, mas não é um problema não administrável. Uhum. A grande dificuldade que torna o paciente autista o paciente mais difícil de se atender, entre aspas, né? Uhum. Generalizando sem poder generalizar, né? Porque aquelas 3 regrinhas de diagnóstico ali, elas abrem um leque muito amplo, uhum. muita possibilidade. São muitos, né? As possibilidades, isso. Né? Uhum. Mas a grande dificuldade no dentista não é isso. A grande dificuldade são as comorbidades. E aí a gente, como você citou, tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e aí o dentista precisa do foco do paciente, precisa do paciente precisa do paciente colaborando nas consultas, Sim. Né? Uhum. E a hiperatividade, especialmente, é um fator que dificulta muito. A gente tem os transtornos de processamento sensorial, e isso sim, eu acho que é a pior das comorbidades no dentista, porque a sala do dentista ela é cheia de estímulos sensoriais. A gente, quando fala de sentidos, a gente pensa em tato, visão, olfato, paladar e audição. Né? Isso. Mas existem mais sentidos. Tá? Então, existe, por exemplo, como é que você sabe se você está com fome ou com vontade de ir ao banheiro? Isso chama-se propriocepção. Nossa. É um sentido. Como que é o termo? Propriocepção. Não conheci esse termo, hein? Como é que você sabe a sua posição no espaço, se você está de lado, se você está deitado? Isso chama-se sistema vestibular. É outra. Também não sei. Como é que você sente a dor? É a nocicepção, é um outro sentido. Sempre relacionado à sepsia, que você fala que é a questão do sensorial. Isso, é isso? Exatamente. A ideia Então, existem muitos mais sentidos. A gente às vezes brinca falando de um 6º sentido. Não, existe o 10º. Tá certo? E dentro desses padrões, o transtorno de processamento sensorial ele pode definir, além da pessoa normal, uma pessoa hipersensível, ou seja, aquele sentido específico, ele é sentido tão mais forte do que o normal, do que deveria ser, que ele incomoda demais a pessoa.
passa do limite. Passa então, do tipo limite. assim, é um estágio que a pessoa, que aquilo incomoda ela de Você tal maneira suporta que ela um fica toque, ou insuportável. um som, ou uma luz, um tanto, mas a pessoa com um transtorno classificada como hipersensível, ela entra em surto. Eu imagino. Quando um estímulo normal que não deveria é apresentado a essa pessoa, né? Existe a pessoa hipossensível e a pessoa hipossensível ela não sente. Então outro exato. estágio. Por exemplo, eu não sei se ela está sentindo dor. Entende? Deve ser ela não sente dor de dente, por exemplo, se ela for hipossensível para nocicepção. Meu Deus, porque você está ali fazendo talvez algo que esteja machucando, está causando algum dano, problema. E a pessoa não consegue. É complicado isso mesmo. E existe a pessoa buscadora, e a pessoa buscadora ela sente necessidade de se autoestimular com aquele sentido. Então, por exemplo, eu mexo na boca. Se a pessoa for buscadora para o tato, uma criança buscadora para o tato vai, ao invés de abrir a boca para o dentista, ela sente a manipulação na boca e vai chupetar o dedo do dentista. Nossa, porque ela quer sentir de outra forma. Exato, ela quer se estimular com aquela sensação. E esse é uma outra comorbidade, né? Além disso, a gente tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Esse eu não conheço mesmo. Então, toda criança tem uma fase onde a primeira resposta dela é não. Sim. Né? A grande diferença é que no transtorno opositor desafiador, isso não é uma fase. Isso fica... Permanente. Ou permanente, ou até ser medicado. Dá para fazer um controle. Isso. Ou então aparece e dali para frente vira permanente. E a pessoa opositora e desafiadora, além de se opor por natureza e desafiar, ela pode ser agressiva nesse sentido. Você entende? Então, isso vira um desafio durante o atendimento. Com certeza, né? Complicadíssimo isso, né? A gente tem o transtorno obsessivo-compulsivo, então a pessoa tem rotinas muito rígidas e precisa cumprir rituais para atingir objetivos. Então ela entra, ela tem que verificar se a porta está fechada 40 vezes. Ela não pode pisar na risca do rejunte do piso. Tudo que foge, né, do controle dela, ali, daquela rotina, né? Isso, ela precisa sentar na mesma sala. Mesma posição. Ela precisa... na primeira vez que ela veio ao dentista, ela foi ao banheiro, sentou 5 minutos na sala de espera. E isso é um ritual que precisa ser cumprido todas as vezes, porque daquela primeira vez deu muito certo. E aí ela quer continuar esse processo. Eu fico imaginando, com todo respeito, doutor Guilherme, como fica a sua cabeça de quem está ali diante de tantas realidades como essa. Mas eu vou deixar você concluir para você falar sobre isso depois. Não. Esse é o gancho perfeito. A cabeça é a seguinte... não existe olhadinha para esse tipo de pessoa. A gente precisa consultar propriamente. Aprender sobre isso. Né? Então, quando um paciente no espectro, especialmente, chega ao consultório, a nossa tendência é fazer uma conversa longa e uma avaliação comportamental para que dessa forma a gente consiga entender como o autismo se apresenta naquela pessoa, quais desses transtornos, dessas comorbidades estão presentes e se estão. Às vezes não estão. Às vezes não estão. Exato. Mas a gente precisa prover um atendimento que, antes de tudo, seja confortável e seguro para essa pessoa. Para o paciente. Exato. Sempre aquele olhar para o paciente. Né? E eu fico imaginando, doutor, exatamente isso. Porque a gente percebe que o preconceito ele existe muito pela falta. Nós falamos de uma coisa muito importante aqui, que acho que todo mundo em casa já deve ter percebido. A falta do conhecimento, né? Exato. Porque quando a pessoa ela não entende, muitas vezes, eu acho bacana isso aqui que a gente está fazendo, que é um serviço fundamental para a população. Para as pessoas entenderem que quando você vê uma pessoa com essas deficiências que nós colocamos, essas particularidades, esses comportamentos diferenciados, isso às vezes a gente tem que saber entender como funciona cada um deles para a gente poder lidar com essas situações. Isso na escola, no dentista, no médico, em qualquer outro local, né? Você está ali. E também é invasivo, não é, doutor? Você está ali com a pessoa deitada, né, com a boca aberta e tal. É invasivo o processo. Não é fácil, né, para a pessoa neurotípica. É invasivo, né? Ainda mais para a pessoa
que tem uma atipicidade neurológica, né? Uma pessoa que não é típica, né? E se eu for deixar uma dica para os colegas, aproveitando aqui, me surgiu um outro gancho no pensamento, os atendimentos convencionais, eles têm como protagonista o profissional. Você vai ao dentista. É o dentista que é o dono da bola ali. Ele mesmo. Em odontologia para pacientes especiais, o protagonista é o paciente e você, dentista, precisa se dobrar. Você precisa se adequar. O paciente às vezes tem uma escoliose grave. Ele não pode deitar a cadeira. Você precisa atendê-lo sentado. O autista às vezes não consegue subir na cadeira e se joga no chão. Nossa. E o atendimento é no chão. No chão? No chão. Você já atendeu o paciente no chão? Algumas vezes. Olha, Helena. A Helena tá ali. A Helena tá ali quietinha ali, me ajudando ali numa pesquisa. Gente, é impressionante. Deve ser algo assim. E daí? O que mais? Não, e nem sempre essa posição é confortável. Às vezes o problema são tempos longos. Então você tem que arrumar formas de fazer a coisa direito em tempos curtos. Sim, que isso também não cause um... Ou seja, é sempre uma questão de adaptar o que você sabe, todas as regras que você aprendeu na faculdade e na especialização, adaptar isso de forma que o paciente se sinta da melhor forma possível e coopere da melhor forma possível. Que interessante. Helena, você tem aí o livro deles? Traz aqui para mim. Eu queria, não sei, acho que tá até fechado, né? Não tá aberto. Tem um abertinho aqui. Gente, eu estudei esse livro, eu quero falar para vocês, ouvintes, vocês que estão nos assistindo também, que eu dei uma lidinha aqui. Aí o capítulo do Dr. Guilherme é o último, né? Que está na página 164, se eu não me engano. Começa aqui na 164 e vai até a 166. Tem a fotinha dele e da doutora Daniele, os dois aqui lindos aqui no começo, né? E tem lá o título Terno Dentista, Caminhos e Soluções. Aí tem o histórico dele embaixo da foto. Vou mostrar para vocês aqui, acho que dá para ver. Depois tem o histórico da esposa dele aqui, né, da sócia dele, também com o histórico dela, a fotinha. E depois vem aqui tudo que a gente está falando está aqui presente. Eu trouxe, né, professor, falar professor, é professor mesmo, né, também. Também. Dentista e professor e escritor, olha que incrível esse dentista que está aqui hoje. Então aqui, ó, da página 164 a 166, você relata o ambiente do consultório odontológico como sendo muito rico em estímulos sensoriais. Você já falou bastante sobre isso. Mas eu queria que você especificasse, assim, porque existe essa rotina do seu consultório. Aí tem, por exemplo, a cadeira que se movimenta, a exposição de luzes, que você coloca aqui, cores, né, em vários momentos, barulhos, vibrações, além das temperaturas diferentes, os sabores, né, os odores. Então eu queria que você explicasse para as pessoas em casa o quanto isso é delicado, desafiador e falasse sobre as experiências. Como o transtorno de processamento sensorial é tão comum e como o clínico geral, o dentista sem especialização ou o dentista especialista em odontopediatria acaba absorvendo os casos onde esse tipo de problema não está ou está menos evidente, né? A gente acaba aprendendo e desenvolvendo todos os dias formas de atendimento mais confortáveis, como eu já disse. Bom, você me perguntou a respeito das estratégias. Das estratégias, isso, porque das experiências. Vamos lá para a questão, você falou sobre essa questão sensorial muito bem na questão anterior. Eu queria que você falasse sobre as experiências vividas. Qual casos te chamaram a atenção, que você estava ali, por exemplo, com um paciente e de repente, como você falou essa experiência do chão, como foi que você solucionou determinados problemas, assim, que não é um problema, é uma particularidade, você e a Daniele conseguiram reverter essa situação, experiências positivas ali, e algumas talvez que vocês tenham ficado um pouco chateados, né? Tem tudo isso, né? Colocasse pra gente. Bom, quando a gente organiza o nosso atendimento, esse atendimento diferentão, a gente preconiza algumas estratégias. Algumas estratégias, elas vão definir se o atendimento vai ser feito no consultório, em casa ou em nível hospitalar, tá certo? Sim. Normalmente isso tem muito a ver com a segurança do trabalho. Então, o paciente tem um problema de saúde gravíssimo.
vamos para o hospital. Né? Ou o paciente tem um problema que é administrável. Então a gente pode fazer nesse outro aspecto. O paciente está acamado e vive numa cama na casa dele. Você vai até ele? Eu vou até a cama. Nossa, que incrível. Ou então isso. Está em uma clínica de repouso, está em um hospital, eu vou ao paciente. Com o meu consultório nas costas. Só maletinha? Monto meu maletão tem 50 quilos. 50 quilos o maletão. Eu monto o consultório do paciente e faço atendimento onde ele estiver. Então esse é um primeiro aspecto a se considerar. Um outro aspecto é como é que a gente vai fazer um manejo do comportamento desse paciente. A tendência é que a gente sempre comece por uma coisa chamada condicionamento. Sim. E em odontopediatria, no dentista de criança, existe um condicionamento. Em pacientes especiais, o condicionamento ele é uma outra coisa. Mas que tem alguns pontos em comum, sim, com a odontopediatria. O condicionamento ele é o ensinar a pessoa a submeter-se ao tratamento. Sim. Então, em alguns casos, a gente usa técnicas do tipo falar, mostrar, fazer, que já se usa em pediatria. Sim, que já é comum. Isso, que é o quê? A gente fala o que vai fazer, a gente mostra como é feito. Bem didático mesmo. Exatamente, e depois a gente faz. E isso para quem você faz a apresentação? Para o pai, para o paciente? Não, isso o foco é o paciente sempre. Sempre o paciente. Isso. O pai não está mais ali naquela situação. Não necessariamente. A gente, em alguns casos, gosta de humanizar a consulta e envolver a família. E alguns familiares fazem questão de acompanhar o paciente, mas isso não é regra. Alguns pacientes precisam iniciar uma trajetória de autossuficiência, né? E às vezes a presença dos pais ela precisa ficar de lado em algum momento, tá certo? Mas assim, não existe uma regra engessada para esse tipo de atitude. Imagino. Mas aí o falar, mostrar, fazer é uma técnica de condicionamento e a gente tem outras técnicas com foco no paciente autista. Por exemplo, alguns pacientes autistas eles têm maior facilidade de aprender, de entender as coisas com pistas visuais. Então a gente fez pictogramas da clínica, que legal. do atendimento, das etapas de atendimento, e a gente usa para dar previsibilidade para aquele paciente do que está sendo feito, quanto tempo vai demorar, porque daí ele vê os pictogramas, ele sabe, eu já estou nessa figurinha aqui. Então eu já estou tão perto ou tão longe do fim. Nossa, ilustrativo também. Exato, tem que ser. Você é um super dentista, né? Você tinha que usar uma capa, você não tinha que usar um jaleco. Essa marca já é registrada. Então, o Cláudio, esse menino que está aqui, ele é um herói. Sim, com certeza. Ele vai na casa da pessoa, quando a pessoa está acamada, ele atendeu já paciente no chão. Você entendeu? Ele faz assim todo um desenho para os pacientes que precisam, sabe? Enfim, você é um super dentista. Eu vou ser sincero, estou diante de uma pessoa diferenciada. Não tão super assim. Mas trabalha com pessoas especiais, olha que bacana, né? E com situações especiais. Gente, se você não conhece esse livro, eu já estou começando a fazer a propaganda do livro de novo. Eu vou até o fim falando desse livro aqui. Vocês vão cansar de ouvir falar sobre isso. Diferentes olhares profissionais sobre o transtorno do espectro autista. Gente, eu estive hoje no gabinete de uma amiga vereadora, cheguei lá e estava aqui esse livro lá. Vocês não têm noção de onde está caminhando esse livro aqui. Está tudo em qualquer lugar de Londrina, já está caminhando. E a gente está dominado. Está dominando geral. A gente prezou por entregar ele em lugares onde ele pudesse ser usado por mais de uma família. Então, no dia do lançamento, a gente até entregou para as famílias, mas isso está cada vez mais raro, porque a gente quer ele nas bibliotecas, a gente quer ele em lugares onde várias pessoas possam usar dele. E as pessoas podem, então, fazer aí um Pix, né, para nova edição, né? Isso. Em vez para pagar essa, que não pagou totalmente. Isso. Né? Não, a gente está em fase ainda de finalizar o pagamento das cópias que a gente tem. Inclusive, existe um jantar na churrascaria, esqueci o nome, Fogo de Chão? Não lembro. Acho que é Fogo de Chão, não tenho certeza. Opa. Mas o Cláudio, vocês podem acessar as nossas redes sociais, o Vozes no Espectro do Instagram, e encontrar o Cláudio lá. Cláudio Santos, que é o idealizador. E o Cláudio vende esses convites que estão angariando fundos para finalizar esse pagamento. Tá bom. E também a gente tem um Pix, qualquer ajuda é bem-vinda.
E nós A vamos gente falar também sobre está atrás de empresários de Londrina que estejam dispostos a viabilizar mais uma edição, e se você puder mostrar a contracapa e as isso. orelhas Vou do mostrar livro, sim, vou mostrar. a gente tem espaço para esses patrocinadores eventuais que apareçam. Aqui. Então, esse livro aqui que nós estamos falando, já estamos na fase já de falar com você, para o seu coraçãozinho, você ouvinte, você que é o nosso patrocinador, que já é o que vai ser, que já, né? Vamos falar um pouquinho com você. O livro aqui, ó, Diferentes Olhares Profissionais sobre o Transtorno do Espectro Autista. Ele surgiu de um sonho idealizado aí pelo Cláudio dos Santos, que a partir de então convidou mais profissionais para a escrita desse livro. E hoje ele é uma realidade, né? Está sendo lançado com muito sucesso, graças a Deus, onde ele passa. Eu só vejo as fotos lá do Instagram, do No Espectro. no Espectro. Aparecem fotos de vocês em diversos locais, distribuindo livros para diversas personalidades da cidade, pessoas influentes, e também nas escolas, para os professores, enfim, o trabalho está maravilhoso. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes agora como foi o convite, quando você foi convidado para você participar desse livro. Como foi o processo de elaboração e o lançamento também. Eu quero saber um pouquinho de tudo aí desse livro aqui, ó. Tá bom. Vamos lá. Bom, quando o Cláudio começou a elaborar a equipe que vai participar aí como autores, ele, quando chegou a mim, ele tinha apenas a doutora Carla Tescaro. Doutor Guilherme, vou deixar vocês em casa curiosos agora. Nós vamos para o intervalo, porque tem um horário do intervalo aqui. E aí nós voltamos. Você está curioso para saber como que foi que eles fizeram esse livro aqui, ó, como que surgiu essa ideia aqui, ó? Como que o Dr. Guilherme surgiu aqui dentro, aqui também como último dos moicanos aqui? Já a gente volta para falar sobre isso, tá bom? Vou dar um intervalinho, vamos beber uma água e voltamos na sequência com mais Amanhã da Advento, aqui a entrevista com o nosso querido Dr. Guilherme Genovez. Bem, amigos, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios, né, o Dr. Guilherme Genovez Júnior. E ele é o nosso convidado e hoje está falando sobre um tema muito importante que é o autismo. E como ele é doutor em cirurgião, dentista, né? Então ele está explanando também como que é o tratamento, como que foi elaborado esse livro, enfim, dando aqui à comunidade uma visão, né, maior de como nós devemos tratar, então, este aspecto autismo. É isso mesmo? Ok, já nós voltamos então, pessoal. Fique ligado. Advento FM, a Rádio da Esperança. Bem, amigos, estamos de volta com o seu programa Manhã de Vento e hoje nós estamos com o nosso convidado especial, o Dr. Guilherme Genovez Júnior. É isso mesmo, doutor? É Genovez? Genovez é italiano. Muito bem, vamos dar a sequência então, dona Nara, ou Mara, Nara, com Nara. ele. Vamos lá, um dia ele acerta. Um dia eu tenho fé que ele vai acertar meu nome. Mas vamos lá, gente. Então, estamos falando sobre o livro aqui, Diferentes Olhares Profissionais sobre o Transtorno do Espectro Autista. Se você não tem esse livro aqui, ó, chegou o momento de você adquirir esse livro. Nós temos aqui um exemplar aqui na rádio. E nós vamos fazer o sorteio agora. Então, se você tem interesse de adquirir este livro, que fala sobre o transtorno do espectro autista, lembrando que este mês é o mês do autismo, dessa questão da gente falar sobre essa temática do autismo. E aqui tem vários profissionais. Eu vou deixar que o doutor fale um pouquinho aí sobre esse lançamento do livro, como foi o seu ingresso nesse grupo de profissionais. Antes, eu poderia dar um recadinho? Pode. Para você concorrer, então, a esse livro aí, é só ligar, né, pelo nosso WhatsApp, 999784014, que você vai ser premiada. Manda aí o seu nome, endereço, se tomou a vacina ou não, e nós estamos aí para presenteá-lo, né? Pois não, Nara, pode continuar. Pode repetir de novo aí. 999784014 e ligar aqui no nosso WhatsApp, mandando uma mensagem de voz ou texto, ok? Eu quero o livro. É isso, aí ganha o livro. Vamos lá. Como que se deu esse trabalho tão lindo? Bom, como eu estava dizendo, o Cláudio, ele é o idealizador e ele escrevia sobre ocitocinas e o papel delas no atendimento odontológico, no atendimento do paciente, na vida da pessoa com autismo.
E ele entrou em contato com a professora Carla Tescaro e eles começaram a amadurecer melhor essa ideia, e aí a ideia deles foi partir para a equipe de apoio que atende a pessoa com autismo. Nesse sentido, eles começaram a procurar em Londrina quem atende autista nos diferentes campos. Que empresário, que dentista, que médico, não importa, em todos os campos. A doutora Carla, ela é professora. Que legal. E aí ela trabalha... Mas ela é médica? Não, professora. Professora. Doutora, no caso de doutorado. Doutorado. Isso. Tá. E aí eu fui o terceiro a entrar nessa história. Olha! E a gente começou a fazer umas reuniões para tentar assim, você conhece alguém mais que trabalha, que seja interessante? E nessas eu comecei a indicar algumas clínicas de terapia das pessoas com autismo, neurologistas que a gente confia, com quem a gente é parceiro, fonoaudiólogos, até um salão de beleza que corta cabelo de criança com autismo, porque isso é um desafio sensorial também para algumas pessoas, né? E aí o bolo foi crescendo e quem chegava podia indicar mais gente, até que a gente, inclusive, tinha uma intenção inicial de incluir políticos para falar a respeito de como é legislar para a pessoa com deficiência, mas a gente reparou que talvez isso levasse a um viés meio perigoso, desnecessário, exatamente. Mas resumindo, o grupo enxuto ficou com 19 autores e a partir daí cada um teve a oportunidade de desenvolver sobre um aspecto ou outro que julgasse mais interessante dentro da sua área de atuação. Né? Contribuindo com esse trabalho. E aí surgiu esse livro maravilhoso. Quando foi o lançamento? O lançamento oficial foi no dia 6 de abril, no estacionamento do Boulevard Shopping. A Prefeitura de Londrina costuma organizar no primeiro fim de semana de abril a Tarde Azul, que normalmente é num sábado ou num domingo, e esse evento ele convida todas as pessoas que trabalham com pessoas no espectro a exporem o seu trabalho, e mais do que isso ele chama a sociedade para perto para abraçar tanto as pessoas e famílias que estão no espectro, mas também para divulgar, para conscientizar as famílias que não têm ninguém no espectro acerca dessa bandeira. Nossa, que bacana isso. Parabéns, né, à Prefeitura por esse trabalho, porque é um trabalho que valoriza a vida, né? Exatamente. Nós estamos aqui para poder divulgar quem faz isso. Doutor Guilherme, então assim, aí vocês fizeram o lançamento, depois disso vocês fizeram uma série de outros pequenas distribuições, pequenos lançamentos. Fala um pouquinho sobre isso. A gente é obrigado a falar do Lions Club. Né? O Lions ele é uma associação de benfeitores que está pelo mundo todo. E quando a gente apresentou essa causa para o Lions, não só o Lions enquanto sociedade, mas vários empresários que fazem parte do Lions contribuíram financeiramente para o livro. E eles, com o mínimo de perguntas possível, mas acreditaram na causa e viabilizaram pelo menos a maior parte desse livro. É claro que a gente teve outros benfeitores que estão na contracapa e nas orelhinhas do livro, né? E todas essas pessoas que estão expostas aqui, todas essas empresas que estão expostas aqui, são empresas parceiras do livro que contribuíram com algum dinheiro para a gente. Que bacana, que legal. Dentro do livro a gente ainda tem uma seção de agradecimentos para as pessoas que contribuíram com valores menores
Também estão aí. Também estão aqui. Democráticos. Democráticos. E isso com respeito às pessoas que contribuíram. Gente, agora é o momento de apelar pro seu coraçãozinho aí, né? Vamos lá, vamos ajudar, porque eles precisam de mais tiragem, precisam de mais exemplares. Quantos mais livros, mais pessoas assistidas, mais pessoas vão receber esse trabalho, não é? Deixa eu te dizer, o livro ele tem distribuição gratuita e não tem fim Custo lucrativo, nenhum. nem viés religioso ou político. Olha que bacana. Tá certo? Então, é puramente ideológico, né? Enfim, uma coisa bacana. Então, a gente, quando começa a trabalhar com esse público, é impossível não ter empatia. Como não? E se sensibilizar com a dificuldade que algumas famílias têm em encontrar profissionais para o atendimento dos seus entes queridos. Sim. E aí, a gente se imagina como o dentista da UBS, do distrito, da cidade pequena. Sim. Você entende? Sem recursos. Eu preciso dar uma luz para ele tentar absorver, pelo menos, o grosso dessa demanda. Sim. E é isso aí. Então eu quero doar hoje, doutor Guilherme. Eu sou um empresário, eu sou um cidadão, enfim, como que eu faço? Bom, eu recomendo que as pessoas entrem no Vozes no Espectro. Instagram. No Instagram, exatamente. @Vozes no Espectro. Isso. Lá, se você... Lá vai ter um endereço para o código de... Desculpa, vai ter um código QR, onde você pode escanear com o seu celular e vai ter acesso ao nosso Pix, tá certo? Qualquer quantia é bem-vinda. Se você tiver interesse em ajudar com uma quantia mais volumosa, mais expressiva, né? Exatamente, manda uma mensagem. Sou eu que mantenho o Instagram da direto equipe contigo, de autores, né? Exatamente. Estamos falando com o dono de tudo aqui. E as doações, elas são diretamente ao Pix da gráfica. Não tem intermédio, não olha passa. Que bacana. Já vai lá para publicar mais livro. Olha que bacana, que doação incrível. A gente não toca em dinheiro nenhum nessa história. Não tem nada. Ali vai direto para a gráfica vai lá, mais tiragens, mais pessoas atendidas. Exato. Cláudio, como que faz para ganhar o livro? Vamos lá, mais uma vez, a gente finalizar? Só para ligar 999784014, mandar a sua mensagem de voz ou texto, que estamos aqui para presenteá-lo, tá? É um super livro que você vai gostar muito, não somente para você, mas para toda a família e os seus contatos. Cláudio, agora vamos ao finalzinho dessa entrevista. Estamos chegando aí já nos finalmente. Eu queria que você colocasse aquela musiquinha, só para a gente encerrar aqui, e que é o momento da gente falar um pouquinho sobre a importância que tem, né, também essa obra, né, porque ela surgiu no coração de uma pessoa muito querida. Quem conhece o Cláudio sabe, não é, doutor Guilherme, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é puro. O Cláudio é aquela pessoa que ele está ali sempre... nas escolas, lidando com a realidade das escolas, junto com as crianças. E ele conhece o autista, vamos colocar assim, na sua raiz, né? Que é ele no banco da escola. E a partir dali ele sentiu a necessidade de trazer isso e fazer com que isso se tornasse uma realidade, né? E hoje é uma realidade, né, doutor Guilherme? Graças a Deus o livro está aí. E a gente está aqui divulgando esse trabalho. E eu queria, nesse momento especial, falar que todo o trabalho que a gente busca fazer de apoio ao outro, sem buscar nada em troca, porque ninguém está aqui buscando, como o doutor Guilherme mesmo falou, a gente não quer glória para a gente, né? A gente quer ajudar as pessoas. E o papel desse trabalho aqui do livro é ajudar as pessoas que sofrem de autismo, que vivem essa realidade do espectro autista. Quem nunca, não é, doutor Guilherme? Quem não tem uma pessoa assim na sua família? No seu bairro, na sua escola, na sua comunidade? Uma família que tem uma criança que passa, uma pessoa que a vida toda, como nós falamos no programa anterior, a vida inteira foi autista e não sabia, né? E tem as suas limitações, tem as suas particularidades, e aqui nós temos a oportunidade de ajudar. A palavra de Deus fala assim, olha, você se sente sem valor? Lá em Salmo 139 está escrito assim, ó, saiba que você faz parte do povo exclusivo de Deus, porque Ele o escolheu mesmo antes de você nascer. Olha que lindo. Depois em 1 João 4, no versículo 4, fala assim, Deus se importa tanto que Ele trata como um pai, cuida, protege e nunca abandona seus filhos. Maior é o que está em nós do que as provações e os problemas que enfrentamos, do que a maldade que está no mundo.
Estou me referindo ao problema de preconceitos. Ou seja, muitas pessoas às vezes se acham diferentes e acham que não tem ninguém que olhe por elas. Isso não é verdade, né, doutor Guilherme? Está aqui um grupo de 19 profissionais que se importam com o seu problema, que se importam com a sua situação. Você que é pai, que é mãe de autista, você que é autista, você que é professor e que lida com autista, está aqui um livro que fala sobre essa realidade. Então Deus, ele com certeza, doutor Guilherme, ele com certeza abençoou esse livro, e esse livro já é uma bênção. Você pode ter certeza que tem as mãos de Deus aí, com certeza, nesse trabalho de vocês. Independente de qual seja a denominação de vocês, religiosa, saiba que existe um ser superior que ele está aí, né, para proteger vocês e ajudar que esse trabalho siga adiante. E é muito bonito trabalhar com pessoas, não é? Você lidar com o ser humano. Eu acredito que você, enquanto profissional da sua área, deve já ter se emocionado muito, né? Lidando com realidades, limitações que às vezes são tão difíceis de entender, né? E de que muitas pessoas têm preconceito mesmo e que não conseguem se colocar no lugar do outro. A famosa empatia. Tem pessoas que não têm, infelizmente não têm empatia. Exatamente. E é triste, né? Essa realidade. É triste. A gente percebe que tem pessoas que passam pela vida das pessoas e que não fazem nada para ajudar. Então nós estamos aqui, graças a Deus, um grupo de pessoas que ajudam. Parabéns, doutor Guilherme Genovez, pelo seu trabalho. Estou muito feliz em estar aqui te entrevistando. Quero particularmente aqui estender o meu parabéns para toda a equipe, né, para a Daniela, sua esposa, no seu consultório, para todos os profissionais desse livro, e que vocês consigam, né, alcançar o Brasil e o mundo com esse trabalho. É o nosso desejo e a nossa oração aqui, nós da Rádio Advento Londrina. E a gente está nesse caminho, a gente já tem recebido mensagens de outros países de língua portuguesa e de língua espanhola, que entraram em contato com o livro e-book, né, com a versão digital. Temos a versão, que legal. A versão digital, você inclusive tem um QR Code também no nosso Instagram, onde as pessoas podem baixar gratuitamente e ter acesso ao material na íntegra. Que legal. Tá? Mas esse material acaba chegando em outros países e as pessoas entram em contato agradecendo e conversando com a gente, mostrando como isso está impactando para lá também. A gente fica feliz. É claro que nas nossas capacidades hoje é Londrina e é norte do Paraná. A princípio. Isso. Depois que a gente vencer essa etapa, a gente segue para as próximas. É isso aí, estamos na expectativa. E tem um arroba desse site? Site? Arroba Vozes no Espectro. Arroba Vozes no Espectro. No Espectro. Doutor Guilherme, eu estou com o seu cartãozinho aqui da clínica, para quem também quiser, né, procurar o Dr. Guilherme, é o Odonto Especial, www.odontoespecial.com, tem as informações aqui do Dr. Guilherme, da sua esposa Daniela, que fazem esse trabalho. Qual o endereço, doutor, lá? A gente está na Rio de Janeiro, 1692, nosso Instagram, @odontoespecial, e o site você já disse, odontoespecial.com. Eu queria também deixar meu Instagram aqui para vocês, que gostam das nossas entrevistas, é @naracordeirojornalista, tá? Para nos seguir. E também o da rádio, qual que é, Cláudio? Para a gente poder também ter aí mais seguidores na nossa... adventofm.com.br. É isso aí, vamos... E se você quer contribuir com a emissora, com a Rádio Advento também, temos aí o nosso QR Code, fica no site também da rádio, né, Cláudio? Sim, com certeza. Aí você pode estar doando também. Somos aqui todos voluntários e fazemos um trabalho para honra e glória de Deus. É isso. Muito obrigado você pela sua audiência, muito obrigado pelo carinho. Cláudio, entrevista, o livro foi sorteado para Claudineia, que é a mãe da Micaele. Ela é uma criança especial também, né? Autismo. É professora. Fala um pouquinho aí, dá um abraço para ela, doutora. É Claudineia. Claudineia, um abração e... puxando sardinha, já pula direto para o último capítulo, que ele é o mais legal. Ele quer que você leia igual o japonês, de trás para frente o livro, tá vendo? Que legal, né? Mas tá bom. Cláudio, que incrível essa entrevista, hein? Só agradecimento, né? Pode falar, doutor. É isso aí. Fechamos por aqui, então. Muito obrigado pela audiência de vocês. E vamos trazer mais gente aqui. Vamos falar de música, vamos falar com todo mundo que fez esse livro aqui, se Deus quiser. Sim, eu quero agradecer aqui também o doutor, né, Guilherme, né? Genovez Júnior. Acertei dessa vez? Sim. Tá. Muito grato pela sua visita aqui, pela entrevista. Foi muito gratificante, né?
trouxe então mais uma vez para a nossa comunidade sobre o aspecto, né? Autismo, desculpa. Então, a nossa comunidade está de parabéns, vocês estão mais ainda, né? Sobre esse livro que vem, né, de encontro às pessoas que muitas vezes são, podemos dizer assim, tem limitadas, mas ao mesmo tempo, às vezes são até, as pessoas têm preconceito, né? E esse livro vem para esclarecer também e ajudar, né, as pessoas que têm o autismo e que eles possam, então, ter uma direção dentro desse contexto desse livro. Eu agradeço muito aqui toda a equipe de vocês, que Deus abençoe. Ô Cláudio, só antes de encerrar, como que a sorteada ela pode vir à rádio para buscar o livro, é isso? Isso aí eu vou perguntar para ela se ela vai poder vir, né? ou a gente leva, né? Se ela dá o endereço tudo certinho, que eu não sei onde ela mora. Então tá bom. Mas Cláudio, fica registrado então, tá? A Claudineia, que é mãe da Micaele. Micaela. É isso aí. Ok. Agradeço também a Gi, né? A Gi que está aqui conosco, a Gislaine, nos auxiliando também aqui na parte da imagem, do som. E você também, Nara, muito obrigado pela sua participação e também ao Dr. Guilherme. Eu que agradeço. Ok. Muito obrigado. Tenham um bom dia a todos e fiquem conosco, Advento FM, a Rádio da Esperança. Você acordou. Agradeça a Deus por mais um dia, onde irá enfrentar o desconhecido. Os desafios poderão acontecer, quer no trabalho, escola, faculdade ou qualquer outra obrigação. Não esqueça que Deus está no comando de cada coisa. Ele quer o melhor por cada um de seus filhos. Seja otimista. Tudo tem um propósito. Quando a noite chegar, agradeça também e ouça, às 18 horas, a oração do entardecer e verás que valeu a pena. Você é um vencedor. Tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Advento FM 87.9, a Rádio da Esperança.